perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer: não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparências, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por esse dia maravilhoso, domingo, que o Senhor nos concedeu para nós estarmos juntos novamente, louvando ao Senhor, estudando a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, que vai à internet, aí virou vídeo do YouTube todos os domingos. Pastora Maria Barbosa trazendo aquela lição abençoada. Cada domingo se aprende uma lição nova. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Mas eu quero orar por você, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os nossos amados demícios, os pastores, os diáconos, os obreiros, todas as pessoas que nos acompanham nos domingos e nos outros cultos durante a semana. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos deu de presente, Pai, que nós possamos aproveitar bastante ele, louvando e adorando o Teu nome, porque Tu és o único digno de receber a honra, a glória, o poder e toda exaltação. Pai, sara os enfermos, cura os doentes, liberta os oprimidos, levanta os caídos, Pai, e abençoa o Teu povo, Pai. Fica conosco um domingo de bastante colheita, alegria. No Senhor oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, sem demora, porque o nosso tempo ele é bastante curto, a gente tem que aproveitar o máximo possível para a gente estudar a palavra de Deus. Com a palavra, então, pastora Maria, Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que bom ver você aqui na EBD Online da Igreja Batista The Mission. Eu convido você a mandar o link dessa aula para alguém e aproveitar a oportunidade para evangelizar. Amém? Manda aí, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha o teu coração da palavra nessa manhã. Que Deus te dê um dia de bênção. Hoje, o nosso tema será sabedoria do alto. Vamos estudar o que é sabedoria do alto, como receber a sabedoria do alto e quais são os resultados que a sabedoria do alto traz para as nossas vidas. Vamos lá? Manda o link. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Sabedoria. É importante a gente entender o conceito de sabedoria. Sabedoria vem de uma palavra grega chamada sofia. Ela significa inteligência plena. Simples, né? É uma inteligência plena. Quando a gente entra um pouquinho mais, sabedoria significa habilidade para aplicar o conhecimento a determinadas circunstâncias. É uma habilidade, é uma maturidade, é o uso correto do conhecimento para os melhores fins. Isso é sabedoria, de uma forma geral. Existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana é o seguinte: ela acontece quando a nossa inteligência adquire maturidade. Então, enquanto mais maduro eu for, tendo a ser mais sábio. Não necessariamente isso, porque tem pessoas bem mais velhas que não são sábias, mas numa regra geral, enquanto mais maduro, mais sábio a pessoa é. Essa é a sabedoria humana. Mas existe a sabedoria divina e é dela que eu quero falar. Essa sabedoria não tem nada a ver com a sua idade
a sua idade cronológica. Ela tem a ver com uma dádiva de Deus, com Deus te premiar e te dar quando você a deseja. Vamos ver isso? Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, olha: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Uau! O que é isso? Vamos ver isso. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Sabe o que é pura? Sem maquinações, sem malícia. Ela não tem segundas intenções. É uma sabedoria pura. Ela vem de Deus. Ela é pacífica, ou seja, ela não tem conflitos. Ela é moderada, ou seja, ela é prudente. Ela evita o perigo, ela evita a exposição. Ela é tratável, fácil de lidar. Ela é cheia de misericórdia. Ela tem empatia, compaixão pelo outro. Ela tem bons frutos, ou ela traz bons resultados. Ela produz bons resultados. Ela é imparcial, ou seja, ela é justa. Ela não toma partido. E ela não tem hipocrisias. Ela é verdadeira. Ela não tem fingimentos. Essa é a sabedoria de Deus. É a sabedoria que vem do alto e que Deus quer nos dar, quer distribuir a nós. Você crê nisso? Aleluia! A sabedoria do alto, ela pode ser adquirida. Escute isso. Eu não preciso estar bem velhinho para receber a sabedoria do alto. E nem bem jovem. Eu preciso solicitá-la, pedi-la, desejá-la. E a Bíblia diz que Deus vai me dar, porque ela pode ser adquirida. Então, não é que eu nasça sábio. Eu vou adquirir sabedoria, porque Deus vai me dar. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então a Bíblia está dizendo, você precisa adquirir, você precisa receber. Então significa que nós podemos receber sabedoria. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Podemos receber. Essa sabedoria é diferente da humana. Enquanto no meio humano nós estudamos para adquirir sabedoria, nós fazemos curso, treinamos para conseguirmos ter atitudes sábias, a sabedoria divina não é assim. Ela não pode ser comprada, ela se adquire. Deus a dá. E de que forma que Deus dá? Vamos ver isso? Amém? Glória a Deus. A saber, isso é uma breve introdução e nós vamos ver isso que Deus dá. A sabedoria, ela é espiritual. Escute isso. Não se compra sabedoria. Não dá para ir no mercado e pedir 1 quilo de sabedoria. Mas dá para que você, diante de Deus, a peça. E ela, como ela é espiritual, Deus vai conferir sabedoria a você. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Provérbios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Diz assim, ó: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Então a sabedoria clama, ela procura quem é que quer adquiri-la. Então Deus, ele deseja dar sabedoria. Eu preciso solicitá-la, porque ela é espiritual. Então, para receber sabedoria que é espiritual, eu preciso ser espiritual. Você não verá um crente carnal sábio, mas você poderá ver um crente espiritual cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de prudência, cheio da graça de Deus. O carnal não tem como receber isso, porque a sabedoria, ela é espiritual. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra, ó: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, querido, como que alguém que é cheio de contenda, de inveja e de dissensão pode ser sábio?
O sábio vence a inveja, o sábio vence a contenda, o sábio vence a dissensão. Então o crente que vence tudo isso, ele não pode ser carnal. Ele é um crente espiritual, ele recebe de Deus, porque a sabedoria é uma bênção espiritual. Escute isso, a pessoa não é sábia pela quantidade de dons do Espírito Santo que ela tem. Não, nada disso. Não tem a ver com os dons, mas tem a ver com os resultados da vida dela diante de Deus. Basicamente com o fruto do Espírito que a gente falou na semana passada. Vamos ver isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 5. Vamos lá? Diz assim a palavra, ó. Deixando toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos nascidos novamente, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então eu vou recebendo o alimento espiritual e eu vou crescendo em sabedoria. Olha o que diz aqui o versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós precisamos ser espirituais para receber a sabedoria do alto, porque ela é uma bênção espiritual. E Deus deseja dá-la. Deus quer dá-la. A Bíblia diz que ela pode ser adquirida. Então a sabedoria é para os espirituais. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus é para os espirituais. Veja isso, veja um exemplo quando Deus deu sabedoria a José, mostrando como esse homem tinha uma vida com Deus, uma vida espiritual. Queridos, enquanto mais você busca a Deus, mais sabedoria Deus vai derramar sobre a sua vida. Você crê nisso? Veja só o que a Bíblia diz aqui, olha, em Gênesis, capítulo 41, versículos 38 a 40. Diz assim a palavra, ó. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Escute isso. A espiritualidade de José foi percebida por Faraó, que era um ímpio. E aí olha só o que a Bíblia diz. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Que é isso aqui, tá lembrando? Quando José interpreta os sonhos de Faraó e ele dá a glória para Deus. Espiritual. Ele era alguém espiritual e ele remete glória para Deus. Veja que José tinha tudo para ter ódio dos irmãos dele, para guardar mágoa, dissensão, contenda. Lembra que eu li lá? Pessoas que são cheias de mágoa, de dissensão, de contendas. Ele não se entregou a esses sentimentos, porque ele podia realmente ter um monte de mágoa no coração dele. E então Deus não poderia distribuir sabedoria sobre ele, para que Deus pudesse usá-lo ali diante de Faraó. Mas porque ele deixou isso de lado, Deus viu nele o desejo de estar na presença de Deus. Então Deus coroou ele com sabedoria. Ele não se entregou aos desejos do seu corpo com aquela bela mulher de Potifar. Ele se manteve fiel. E aí então ele se mantém espiritual e é por isso que Deus o premia com a sabedoria. Ele não deixou de buscar a Deus, mesmo sendo injustiçado. Escute o que vou dizer. Talvez você esteja sendo perseguido. Talvez você esteja sendo injustiçado. A palavra que eu tenho para você é mantenha-se na presença de Deus. Enquanto mais próximo do Senhor, mais Ele vai te encher de sabedoria. E você junto com Deus, na presença de Deus, Ele vai mostrar a vitória que Ele vai te dar sobre todas as injustiças e sobre toda a perseguição. Quer sabedoria? Tem que estar na presença de Deus. Quer ser sábio? Seja espiritual. Diz aí para a pessoa que está perto de você, quer ser sábio? Seja espiritual. Você precisa ser espiritual. E então você recebe sabedoria, como José, que Deus distribuiu a ele, porque ele se manteve na presença de Deus. Você está pronto? Veja só o que diz aqui, olha, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 5. Diz assim a palavra, ó. Deixando toda a malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quer crescer em sabedoria? Larga todo sentimento carnal e pede ao Senhor para que
unja você para tornar você cada vez mais espiritual. Olha o que a Bíblia diz ainda no verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Deus deseja que nós estejamos na presença de Deus e com a nossa vida espiritual em dia, para que Ele possa derramar sobre nós sabedoria. Você deseja isso? É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer nos dar. E nós vamos ver agora como receber sabedoria. Não sai daí não, tá bom? Nós vamos falar agora como receber sabedoria. Você deseja isso? Vamos lá. Como receber sabedoria? Duas coisas, vamos ver? Primeira coisa, para nós recebermos sabedoria. Primeiro, temendo a Deus. Vamos dizer juntos? Temendo a Deus. Quem não teme a Deus nunca poderá receber sabedoria do alto. Quer sabedoria de Deus, sabedoria para resolver situações, sabedoria para se comportar nos lugares, sabedoria para saber o que dizer. Então você tem que crescer no temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós recebemos sabedoria. Você quer ver? É a Bíblia que está dizendo isso. Está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Você quer começar a crescer em sabedoria? Enche o teu coração de temor a Deus. Sabe o que é temor? Escute isso. Temor não é medo. Temor é um respeito profundo, uma grande consideração, um desejo de atender às ordenanças de alguém. Isso é temor. Deus deseja que você tenha por ele uma grande consideração, o temor ao Senhor, e então você vai começar a provar a sabedoria de Deus. Você deseja isso? Pode dizer aleluia. Aleluia. Deus quer que o temamos para que possamos receber a sua sabedoria. Olha só o que a Bíblia fala aqui, olha, em Provérbios 3:7, diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós precisamos nos desviar do mal, estar na presença de Deus em temor, e então nós seremos sábios. Você quer crescer em sabedoria? Aproxime-se de Deus e o reverencie. Aleluia! À medida que você o reverencia e à medida que você o teme, ele vai encher o teu coração da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem dele. Você crê nisso? Amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor traz sabedoria. Ó, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, quando eu temo a Deus, eu me desvio do mal. Eu me desvio do mal. Lembra que a Bíblia diz que Deus falou algumas qualidades de Jó? Que Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Ele é temente a Deus, ele desvia-se do mal, ele é reto e ele se desvia do mal. Está preparado para ser alguém que se desvia do mal, que aborrece o mal e que tem temor a Deus? Meu querido, quando nós tomamos essas atitudes, a Bíblia diz que nós vamos receber de Deus sabedoria. Aleluia. Deus deseja nos dar sabedoria. É promessa. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Você quer sabedoria? Temos que temer ao Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha, esconder os mandamentos de Deus, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que versículos lindos! Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. E quando você guarda a palavra de Deus dentro de você, para que você se desvie do mal, para que você não peque contra Deus, então você vai pedir a Deus sabedoria. E Ele vai encontrar em você temor. E Ele vai te presentear com a sabedoria do alto. Aleluia! Deus deseja que eu e você sejamos sábios. Irmãos, quantas pessoas
estão tomando atitudes sem consultar a Deus, atitudes fora da presença de Deus, atitudes muitas vezes da sua própria cabeça. Queridos, nós somos servos de Deus, eu posso ouvir amém. Deus deseja que você o consulte, isso é sabedoria. Quando você vai tomar uma decisão, consulte a Deus. Diga, Senhor, qual a decisão que eu preciso tomar? Que caminho eu preciso seguir? Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é para eu ir naquele lugar? Senhor, é para eu dar que resposta àquela pessoa? E a Bíblia diz que Deus vai te responder, porque quando nós buscamos a Deus, nós temos uma promessa garantida que nós o encontraremos. Você crê nisso? E Deus fala conosco. Então você quer sabedoria para resolver problemas, para tomar decisões, para viver? Peça ao Senhor. Ande em temor, desvie-se do mal e Ele te presenteará com a sabedoria do alto. Você crê nisso? Amém? Deus deseja nos dar sabedoria. Você viu? Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos buscar a sabedoria, o entendimento como ouro e como prata, como coisas preciosas que Deus deseja nos revestir dessa sabedoria. Vamos escolher a vontade de Deus, queridos. Muitas vezes a gente escolhe a nossa vontade, aí dá tudo errado e a gente volta chorando, né? O que Deus quer é que você espera mais um pouquinho, peça a direção de Deus, haja com sabedoria e ao invés de voltar chorando, você vai voltar trazendo os moles. Você pode até ir chorando, buscando a Deus, clamando, mas você vai trazer resultado. Você crê nisso? É o que a Bíblia diz. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Ou seja, você tem a palavra, você está com o Senhor, você tem a direção de Deus, está ali clamando, chorando diante de Deus. Você voltará trazendo resultados. É o que a Bíblia garante, trazendo molhos, resultados. Glória a Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, vamos ver isso? Em Provérbios, não vou ver Provérbios, não, veja Gênesis, vamos lá? Gênesis, mostrando que quando José escolhe a vontade de Deus, Gênesis capítulo 39, versículos de 7 a 9, diz assim, ó, vamos lá, diz assim, e aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo, conhece essa passagem? Quando a mulher de Potifar colocou os olhos em José, e ali Deus tinha algo no coração de José. José tinha uma aliança com Deus. José tinha temor a Deus e ele age com sabedoria. Olha aqui, ó. Porém, ele recusou-se e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha o temor que esse homem teve de Deus, sabe? Temor é quando você escolhe fazer a vontade de Deus. E aí você escolhe isso e Deus vê e te coroa de sabedoria. Você recebe isso para sua vida? Quando você toma a decisão de agradar a Deus, Ele coroa você com a sabedoria do alto. Ele te dá, Ele te premia com a sabedoria. Essa é a promessa de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, agora sim, capítulo 4, versículos de 10 a 12, diz assim, ó, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Aleluia! Então Deus te premia com sabedoria e você não fica caindo e levantando, não. Deus te sustenta de pé. Você recebe essa palavra? O Senhor te sustenta de pé com sabedoria, com atitudes sábias, com palavras sábias, com decisões sábias. Quando você resolve temer a Deus, então Deus te dá a sabedoria. Você crê nisso? Amém? Então é a primeira coisa que eu preciso ter ou fazer para receber sabedoria. Eu preciso temer a Deus. Então, temendo a Deus, eu recebo sabedoria. A segunda coisa, quer ver aí? Sabe qual é a segunda coisa? Buscando a Deus. Quando você busca a Deus, você recebe sabedoria. Você sabia disso? Que a sabedoria, ela vem à medida que nós buscamos a Deus. Vamos ver isso? Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Em Tiago, muito conhecido esse texto, capítulo 1, versículo 5, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, pede sabedoria que Deus dá.
É verdade, Deus dá sabedoria. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Provérbios, capítulo 8, versículo 35, diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus, estamos buscando ao Senhor, Ele nos coroa com sabedoria. Então, queridos, quer ter muita sabedoria? Busque muito a Deus. E quanto mais você buscá-lo, mais Ele vai te revestir de sabedoria. Você crê nisso? Aleluia! Ele quer nos dar. Olha o que Deus fez, queridos, com Salomão. Tá lembrando disso? Olha o que Deus fez com Salomão. Não sai daí não. Eu já estou quase acabando essa lição. Eu quero te mostrar como Deus responde orações. E quando a gente busca o Senhor, Ele realmente nos premia com sabedoria. Você quer ver isso? Vamos lá ver? Vamos ver? Vamos lá ver? 1 Reis, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Diz assim a palavra, ó. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de meu pai, Davi. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão busca o Senhor e pede sabedoria. Você está pronto? Deus deseja que nós peçamos a Ele sabedoria. Queridos, sabe por que às vezes nós não recebemos as coisas? Porque nós não pedimos a Deus. Você já experimentou pedir sabedoria? Isso é um dom maravilhoso. Nós precisamos receber sabedoria de Deus para tudo. Nós vivemos num mundo muito cruel e nós precisamos de sabedoria para saber nos conduzir nesse mundo. Então a sabedoria ela é imprescindível, então eu preciso buscar o Senhor e pedir a Ele para nos revestir de sabedoria. E Deus dá. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 3, ainda, versículos de 10 a 12, diz assim: e esta palavra, quer dizer, esse pedido de Salomão, pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Deus dá. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. Aleluia, ô Senhor, me dá um coração sábio. Você deseja isso? Peça ao Senhor. Muitas vezes nós agimos com o nosso temperamento. Às vezes nós ficamos nervosos e saímos agindo e dizendo que não deve ser dito. Peça ao Senhor sabedoria para que você só fale aquilo que estiver no coração de Deus. Que Deus nos ajude. Nós não somos perfeitos, mas quando nós buscamos a Deus, Ele nos ajuda e nos premia com algo chamado sabedoria. Receba aí para sua vida. Em nome de Jesus, à medida que nós buscamos a Deus, Ele vem e nos coroa de sabedoria. Olha só o que a Bíblia fala em Colossenses. Colossenses diz que em Cristo estão escondidos tesouros. E um desses tesouros é a sabedoria. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim, ó: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então é em Cristo que os tesouros estão escondidos e Ele deseja compartilhá-los conosco. Basta que nós o busquemos. Então o que nós precisamos fazer para receber sabedoria? Precisamos temer a Deus e buscá-lo. Vamos dizer juntos? Temer a Deus e buscá-lo. Quando você tem a Deus, ou seja, quando você se desvia do mal e quando você tem um firme propósito de buscar ao Senhor, a Bíblia garante que Ele nos premiará com sabedoria. Eu recebo, em nome de Jesus. Você recebe aí? Fala aí comigo, eu recebo. Aleluia! Deus deseja que sejamos sábios, porque isso glorifica a Deus. Uma decisão sábia glorifica o Pai, sabe? E uma decisão estúpida vai envergonhar a Deus.
mas uma decisão sábia, dá honra ao Pai, dá honra ao Senhor Jesus. Você deseja isso para sua vida? É isso que Deus quer para nós. Então eu falei como receber, né? Temendo a Deus e o buscando. E agora eu quero pensar com você sobre 4 resultados que a sabedoria traz para nós. Quando você recebe sabedoria, junto com ela, você recebe 4 resultados para a sua vida. Vamos ver isso? Vamos lá? Resultados da sabedoria. Quando a gente recebe sabedoria, junto com ela, Deus promove uns resultados na nossa vida. Primeira coisa que acontece conosco, quando nós tememos a Deus e o buscamos, nós recebemos sabedoria. E quando a gente recebe sabedoria, a primeira coisa que nos acontece é que nós passamos a dar valor à nossa vida devocional. Quem é sábio dá valor à vida devocional. Irmã, o que é vida devocional? Leitura da palavra, oração e um jejum de vez em quando faz bem para a saúde. Aleluia. Para a sua saúde espiritual. Amém, amados? Vida devocional. Só quem é sábio dá valor à vida devocional. O servo que não é sábio, o filho que não é sábio, ele não dá valor à vida devocional. Mas quando eu e você damos valor à vida devocional, significa que Deus já nos alcançou com sabedoria. Vamos ver isso? Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Eu estou no finalzinho já da aula. Vou falar só sobre esses 4 tópicos, tá bom? Diz assim a palavra, ó. Provérbios 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Então, quando você adquire sabedoria, você se agarra na palavra. Vida devocional. Você quer aprender a palavra, você quer estudar a palavra, você está ali querendo a palavra de Deus, querendo a vontade de Deus. Isso é resultado da sabedoria. Olha um outro resultado aqui, ó. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, diz assim: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem é sábio busca a Deus. Diga aí comigo, quem é sábio busca a Deus. Você quer vencer o mundo? Quer vencer a sua carne, querido? Vem cá que eu vou te contar um segredo. Busque ao Senhor. Valorize a sua vida de oração. À medida que você vai orando, à medida que você vai se dedicando na sua vida devocional, então você vence essas coisas. E isso é resultado da sabedoria que te alcançou, a sabedoria do alto, amém? Glória a Deus. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, mais um sobre oração. Diz assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós precisamos estar constantemente em oração. Diga comigo, eu preciso estar constantemente em oração. Querido, se a gente parar de orar, a gente morre. Porque a maior preciosidade que nós temos hoje, nessa terra aqui, é a oração, porque ela nos conecta direto com Deus. É a nossa conexão garantida com Deus. E você vai valorizar a sua vida de oração quando você recebe sabedoria, amém? Glória a Deus. Olha só, falando sobre oração novamente e sobre jejum. O jejum tá meio esquecido, né? As pessoas não têm mais o hábito de falar de jejum. Antigamente eu me lembro que a gente tinha reunião de jejum nas igrejas. A gente, de vez em quando, tinha alguém pregando sobre jejum. Hoje em dia você quase não ouve. Quero te dizer que quando você recebe sabedoria, você aprende a valorizar a vida devocional, palavra, oração e jejum. Olha só o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 6 primeiro. Diz assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Deus nos recompensa quando nós oramos. Aleluia! Quando você se dedica à oração, Ele vai te recompensar. E eu dou a glória ao meu Deus por isso. Aleluia! E escuta isso, querido. Quando você ora, você vai receber recompensa de Deus. Então Deus te reveste de sabedoria. E você aprende a amar a oração, amar a presença de Deus. Olha ainda aqui, ó. Ainda em Mateus 6, versículos 17 e 18. Diz assim, ó. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim a teu pai, que está oculto. E aí ele fala de novo, aí teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então você também tem uma recompensa quando você valoriza a vida devocional do jejum, quando você jejua.
Então Deus deseja que nós cresçamos na nossa vida devocional, recebamos sabedoria para aprender a valorizar a nossa vida devocional. É o primeiro resultado. Quando você recebe sabedoria, você corre para atualizar a sua vida devocional, atualizar a sua vida de oração, de leitura da palavra, de jejum. Como anda a sua vida devocional? Pare para pensar nisso. Invista seriamente na sua vida devocional. O Senhor vai te honrar. O Pai que está em oculto te recompensará. Aleluia. Segundo resultado da sabedoria do alto, atitudes prudentes. Vamos dizer juntos? Atitudes prudentes. Quando você recebe sabedoria, você recebe junto com ela a prudência. Deus te dá junto, vem juntinho, é resultado. Vamos ver isso, ó. Provérbios, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Você tá vendo que hoje eu tô com os versículos todos já aqui impressos, né? Para que a gente para remir o tempo, para não ficar demorando eu achar, né? Então já deixei separadinho. Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Vamos ver isso? Olha o que a Bíblia diz. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, nós temos atitudes prudentes, porque recebemos sabedoria e a gente se desvia dos laços da morte. É a prudência que Deus nos dá junto com a sabedoria. Olha só o que diz Provérbios 14:3. Diz assim, ó. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Você terá atitudes, e não só atitudes, mas também palavras prudentes. Porque você recebeu sabedoria, então você recebe a prudência juntinho. Ela vem junto. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Como a Bíblia mostra o exemplo de Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. 1 Samuel 18, 14 diz assim, ó. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. O Senhor era com Davi. E eu quero dizer para você que quando você recebe sabedoria, Deus vai te dar junto com ela a prudência. E Deus será com você. A marca de Deus estará nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua vida. Aleluia. Veja a importância da sabedoria. Quando nós recebemos sabedoria, nós recebemos também prudência. Saber nos conduzir. Atitudes prudentes. Nós não somos tolos. Nós não somos presas fáceis, mas nós somos prudentes. Recebemos a prudência do Senhor. Amém? Então, o primeiro resultado da sabedoria, valor à vida devocional. Segundo resultado, atitudes prudentes. Terceiro resultado, eu tô quase acabando. Coração humilde. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Coração humilde. Nós precisamos de coração humilde. E só o sábio recebe isso. Porque aquele tolo, ele se envaidece. Ele quer mostrar que ele é o melhor, mas o sábio tem humildade e sabe que toda a glória pertence ao Senhor. Eu posso ouvir aleluia? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Você quer ser sábio? Quer buscar sabedoria? Você vai receber. E quando você receber, você vai receber junto a humildade. Porque com os humildes está a sabedoria. É o que a Bíblia diz. Ao invés da gente se achar, se gabar, se achar a última bolacha do pacote, nós vamos humildemente dar a honra e a glória a Deus. Porque sem Ele, nós não estaríamos mais aqui. Aleluia! Mas é Ele que nos sustenta. É Ele que é o autor de toda a dádiva e de toda a bênção. Amém, amados? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 29, 23. Tá cheio de versículo hoje, hein? Vamos ver? Diz assim, ó. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Então você sabe que qualquer tipo de honra ou de reconhecimento que você receber veio direto do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia! Tudo vem de Deus e a glória é para Deus. E você aprende isso quando você recebe sabedoria. Aleluia! Coração humilde. Olha, a Bíblia diz aqui, ó, Provérbios 22, versículo 4, diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então você recebe o temor e a humildade como um galardão, como um prêmio, um presente, um resultado da sabedoria na sua vida. Você crê nisso? Então nós precisamos buscar sabedoria. É a sabedoria que nos livra de muitos laços. São atitudes prudentes que a gente recebe com a sabedoria. É o valor à vida devocional.
é o coração humilde, reconhecedor de que tudo vem de Deus e que nós, amados, nós podemos nos esforçar, sim, glória a Deus, e não estou dizendo que nós não temos que nos esforçar, precisamos, mas na hora de dar a glória, ela tem que ser toda de Deus, porque nós somos simples instrumentos, a glória é toda dele. Eu posso ouvir aleluia, aleluia, glória a Deus. E a última, e eu vou acabar aqui essa aula, o último resultado de quando você recebe sabedoria, o último resultado que a sabedoria produz na sua vida é retidão. Vamos dizer isso? Retidão. A sabedoria proporciona-nos uma vida reta. Nos dá retidão. A gente quer viver uma vida reta, porque nós somos sábios. Então nós queremos uma vida reta. Quer ver o que a Bíblia fala aqui? Ó? Provérbios, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus deseja que nós coordenemos a nossa vida com retidão. E essa é uma atitude de sabedoria. É um resultado da sabedoria. E a Bíblia diz aqui, ó, em Provérbios 2, versículos 9 e 10, diz assim: então entenderás justiça e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Querido, você quer uma vida de retidão? Você quer uma vida que vence o mal com o bem? Você quer uma vida que você não troca farpa com ninguém? Ao contrário, você ora pela pessoa e você age com sabedoria e você vê Deus agindo por você? Busque sabedoria. Como é que eu adquiro sabedoria? Temendo a Deus e o buscando. Temendo e o buscando. E quais são os resultados da sabedoria? Valor à vida devocional, atitudes prudentes, coração humilde e retidão. Deus deseja nos premiar com uma bênção gigante da sabedoria. Busque ao Senhor. Quando você o busca, Ele vai se revelar a você. Ele virá até você. A Bíblia diz que Ele virá até nós como a chuva serôdia que rega a terra. Sabe o que é isso? A chuva serôdia é a chuva que ninguém mais esperava. É a chuva fora de época. É a chuva depois da colheita, que ninguém esperava mais, que ninguém está dizendo assim, já era, morreu tudo, acabou. Aí vem uma chuva torrencial, depois da época, e faz você semear com júbilo as vitórias de Deus na sua vida. Sabedoria é um grande tesouro e ele está disponível para nós. Se você buscar a Deus, Ele vai te dar isso. E você vai provar isso na sua vida, nas suas decisões, na sua casa, no seu trabalho ministerial, na igreja, onde você estiver. Você receberá do Senhor uma marca para agir com sabedoria, para se conduzir de acordo com a palavra de Deus, com a direção de Deus. E é isso que Ele deseja para nós. Amém? Que o Senhor nos faça amar e desejar o bom tesouro da sabedoria. E com certeza Ele vai nos premiar com essa grande bênção quando aprendermos a andar com Ele em temor e buscando a sua face. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite e que possamos receber do Senhor a sabedoria que vem dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele eternamente. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Cubra o teu coração de graça e saiba de uma coisa, Deus está contigo. Não esqueça isso. Não deixe o diabo dizer ao contrário. Ele está contigo, te coroando, te dando sabedoria. E juntos nós vamos triunfar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer da minha raiz. Pai,
Fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparências, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, gerado na simplicidade. Guarda meu coração.